Boa tarde, amores. Tudo bom? Como é que foi de feriado? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Bom, vamos lá. Nossa aula hoje de geografia, nós vamos falar sobre um conteúdo que ele não é difícil, mas ele tem alguns detalhes que vocês precisam estar atentos a ele. Nós vamos falar sobre hidrografia. O que é hidrografia? Hidrografia é o estudo, do conjunto de águas, o conjunto de águas de uma região. Então, numa determinada região tem um rio principal e esse rio principal tem os seus afluentes, que são os outros rios que desaguam nele. Nós temos os mares, as lagoas, os rios, os oceanos. Isso é a hidrografia, o conhecimento, o reconhecimento dos locais de cada um dessas características, dessas formas, onde se tem água, tá? Então, para começar, nós vamos falar sobre o Brasil. Nós estamos realmente falando do Brasil. Então, o Brasil é um país que a gente chama de litorâneo. É um país litorâneo, porque uma grande parte da sua extensão é litoral, tá? Então, a parte da onde o mar encontra com a terra, ali naquela parte que aqui tem o mar e aqui tem a terra, o continente, chamamos de litoral ou costa. Nós já sabemos, porque o Brasil, aqui no Rio de Janeiro, aqui em Maricá, no nosso município, nós temos uma costa maravilhosa, um litoral maravilhoso, que são as praias, tá? Então, a parte onde o oceano banha o continente, banha a parte de terra, ali é o litoral, a costa, tá? Bom, nesse mapa da página 409, acompanha com a tia no livro, tá? Pega lá o livrinho. Nesse mapa da página 409, nós temos um mapa litoral e principais portos. Então, a gente já sabe que o mapa ele vai identificar cada uma das coisas que ele está mostrando. Então, esse é um mapa que vai identificar os principais portos. São portos que nós temos em todo o litoral brasileiro. Então, está marcado aqui os portos. A legenda está lá, a âncora. Lembra que eu havia falado para vocês que é onde tem avião, aeroporto, onde tem porto, são os portos? Então, onde tem as âncorazinhas são os principais portos do litoral brasileiro, No fundo do mar também nós temos relevo, nós temos montanhas, depressões, planícies, e esse relevo no fundo do mar nós chamamos de plataforma continental. É uma plataforma. O que é plataforma? É uma coisa que dá base, Uma plataforma, ela dá base para uma parte mais elevada. Então, a plataforma continental, que é a base do continente americano, da América do Sul, nós temos o relevo ali embaixo, montanhas, depressões. Então, temos o fundo do mar, é a nossa plataforma continental. Temos abaixo do fundo do mar, onde nós temos o que chamamos de pré-sal. É abaixo do fundo do mar onde conseguimos extrair, há poucos anos, um petróleo mais puro, tá? Então, na plataforma continental, que para vocês entenderem, é como se fosse o chão do oceano, onde extraímos o petróleo, tá? E abaixo disso, nós temos a plataforma, o pré-sal, tá? Só um instantinho. Ai, achei que tinha alguém chamando no portão. Bom, então, entendemos isso, da página 409. Bom,
Na página 410, nós vamos começar a falar sobre o que existe no nosso litoral, na extensão do nosso litoral. Então, nós temos praias, que é aquela porção de areia, e o mar, banhado pelo mar. Nós temos a restinga. Aqui em Maricá nós temos uma restinga. Quando vocês puderem sair e tal, quando for possível sair de casa, logo assim que acabar esse isolamento por causa da pandemia, pede o papai ou a mamãe para levar vocês aqui na restinga e vocês vão entender direitinho. De um lado, nós temos uma lagoa, do outro, o mar. Entre a lagoa e o mar, uma parte grande de areia e terra que divide a lagoa do mar. Isso é a restinga. E tem uma vegetação específica para ali, tá bom? Isso é a restinga. Nós temos as ilhas, que são uma porção de terra cercada de água por todos os lados, e um conjunto de ilhas. Nós temos o arquipélago. Temos mais 2, 3 ilhas, uma pertinho da outra, nós temos um arquipélago. Nós temos o cabo. O cabo é como se fosse uma vírgulazinha. Digamos que aqui seja o litoral. E aqui é um cabo, uma parte pequena do mar, da terra que entra no mar, tá? Então, é o cabo. Nós temos também a baía, que é o contrário do cabo. O cabo, a terra entra no oceano. A baía, o oceano, a água do oceano entra na terra e faz como se fosse uma grande lagoa. Vou dar um exemplo de vocês, a Baía de Guanabara. Quando vocês vão de Niterói para o Rio de Janeiro, que passam pela ponte Rio-Niterói, e vocês estiverem ali, vocês observem, do lado direito de vocês vão ver lá, no finalzinho, lá longe, o contorno da Baía de Guanabara. Quando vocês olharem para a esquerda, vocês vão ver a parte do Rio de Janeiro e a outra parte de Niterói, e entre uma e outra, a saída para o mar, tá? Então, a baía é a entrada da água do mar num pedaço de terra que forma ali uma baía, tá bom? No mapa da página 409, eu já falei para vocês, que fala sobre os principais portos do Brasil, tá? E aí você faz essa atividade aqui no seu caderno. Observe novamente o mapa litoral e principais portos e depois anote no caderno um exemplo de cada uma das formas litorâneas estudadas e o estado onde cada uma se localiza. Então, vamos lá. Praia. Onde tem praia? Você pode citar até Maricá, tá? Em que estado Maricá está situado? Restinga. Nós temos a nossa restinga aqui em Maricá. Acabei de falar. Ilha. Olha lá no mapa e vê uma ilha e anota o estado a que ela pertence. Arquipélago. Veja o arquipélago. Tem um muito famoso no Brasil, está lá no mapa. E anota o arquipélago tal, no estado tal. Cabo, também está lá anotado. Cabo tal, estado tal. Uma baía, acabei de falar uma. Em que estado está a Baía de Guanabara? Tá bom? Vocês façam isso no caderno, certo? Bom, ainda tem mais alguns minutinhos, vou tentar passar esse daqui, senão eu faço um outro vídeo, tá bom? Se o vídeo passar de 15 minutos, o YouTube não converte, aí a tia não consegue diminuir o vídeo, não sei fazer isso, então a gente vai por aqui, tá bom? Vamos lá. Rios e bacias brasileiras. Os rios são correntes de água, né? A água que vem por um local, que é o leito do rio, né? Elas correm em áreas mais altas, que são nos planaltos, para as mais baixas. Elas vão sempre da parte mais alta para a mais baixa, tá?
as águas dos rios, elas podem desaguar em outro rio ou no mar, tá? Ou em lagoas, que é o caso aqui de Maricá. Uma curiosidade, você sabia que Maricá é o único município no Brasil que todos os seus rios nascem no município de Maricá, na serra, lá na Serra do Lagarto, do Silvado, todas as serras que nós temos aqui, eles nascem nas serras, as suas nascentes são lá, eles correm todo o município, às vezes vão até um outro município e voltam, e desaguam todos eles em Maricá, tá? Ou no oceano, ou em uma lagoa. Entenderam? Todos os rios de Maricá que nascem em Maricá desaguam em Maricá. Isso é muito raro, tá? Porque o rio ele vai correndo e ele passa por um canto, passa para o outro e vai. Nós vamos ver aqui rios que passam por 4 estados, tá? E os rios de Maricá, eles nascem em Maricá e desaguam em Maricá, tá bom? Bom, continuando. Então, rios são correntes de água, que eles vão sempre da parte mais alta para a parte mais baixa do relevo. Eles vão sempre dos planaltos para as planícies, tá? O rio principal é aquele que deságua no mar ou no oceano, que ele vai direto para lá. Esse é um rio principal. Os outros rios são os afluentes, são rios que desaguam nos rios principais, tá? Ou em outros rios afluentes também, tá bom? Então, rios que desaguam em outros rios são afluentes. O rio que deságua no mar ou no oceano é o rio principal daquela bacia. A área que um rio principal ocupa e os seus afluentes, ali nós chamamos de bacia hidrográfica. Então, vou dar o exemplo aqui, conforme esse mapa da página 411, que nós temos o Brasil e as suas bacias hidrográficas, são 12 regiões. Nós vamos falar da maior e a principal, a bacia amazônica, tá? A bacia amazônica ela é composta pelo rio Amazonas, e o rio Amazonas, ele nasce no Peru, nos Andes, nas cordilheiras dos Andes, num lugar muito alto. Então, ele vem lá do Peru, vem descendo. Quando ele entra no Brasil, ele não tem nome de rio Amazonas, ele tem nome de rio Solimões. Então, ele entra no Brasil, entra lá no cantinho da Amazônia, tá vendo? Lá de Amazonas, e desce. Quando ele encontra com o Rio Negro, dali para frente, quando o Rio Solimões recebe as águas do seu afluente Rio Negro, dali para frente ele passa a se chamar Rio Amazonas, tá bom? Bom, então, bacia hidrográfica é a região onde o rio principal recebe todos os seus afluentes, tá? E ali é uma bacia hidrográfica. Vamos lá na página 412, que a gente vai ver as principais bacias hidrográficas do Brasil. A tia vai parar esse vídeo para começar um outro. Por quê? Porque senão vai passar dos 15 minutos, tá bom? Então, o outro vídeo vai ficar menorzinho, que eu só vou falar das bacias hidrográficas, as principais, e a gente termina esse. Vê lá o outro vídeo, tá? Saudades.